Seja bem-vindo ao nosso quarto e último vídeo da série Ela Não Tem Pena de Você e Nem Eu. E o tema de hoje, o tema que eu vou tratar hoje com vocês é sobre o sofrimento. E talvez você esteja se perguntando, Maia, mas como assim? O sofrimento? O que tem a ver o sofrimento com o vitimismo, com a soberba, né, com a preguiça? O que esses temas têm em comum? Me explique. E eu te explico assim. Por que hoje, no último dia, eu vou tratar com vocês sobre este tema do sofrimento? Porque a fuga do sofrimento, esse desejo de fugir do sofrimento, é aquela justificativa, né? É o motivo pelo qual nós nos tornamos pessoas vitimistas, egoístas, soberbas e preguiçosas. Se você for parar para pensar nesses três últimos vídeos, nesses três últimos temas, você vai perceber que, na verdade, o vitimista, ele se coloca nessa situação de vítima justamente pelo medo do sofrimento, pelo medo de arcar com as consequências, né, das suas próprias decisões, medo de enfrentar essas dificuldades que todos nós passamos, né, a depender da característica de cada um, da situação, da realidade que cada um vive. O soberbo, o egoísta, é a mesma coisa. Ele foge do sofrimento porque ele não ambiciona muita coisa. O soberbo, ele tem o amor próprio. Ele se ama tanto que ele não quer se desgastar. Ele não quer enfrentar o sofrimento. O preguiçoso, a mesma coisa. Porque ser diligente custa. É difícil. Então, o vitimista, né, o soberbo, aquele egoísta e também o preguiçoso, eles são como são justamente porque querem fugir do sofrimento, fugir da dor. Nós, seres humanos, temos esta tendência, né? Foge da dor e busca o prazer. E o vitimista, o soberbo, o egoísta, né, o preguiçoso, ele está sempre buscando o prazer, sempre buscando satisfazer os seus desejos e as suas vontades e, consequentemente, fugindo da dor. Então, é por isso que nós vamos tratar neste último dia, né, sobre esse tema do sofrimento. E aí talvez você se pergunte, mas o que é o sofrimento? Alguma vez você já se perguntou, já parou para pensar o que é o sofrimento? Então, o sofrimento é o ato de sofrer, né? Mas o que é esse sofrer, né? O sofrer é sentir a dor sobre si, sobre a sua pessoa, sobre a sua alma, sobre o seu corpo, sobre a sua pessoa. Você vai sentir o sofrimento, a dor, o pesar, a dificuldade. Então, a forja, ela imprime sobre o metal um sofrimento, uma espécie de sofrimento. O metal, para que ele seja forjado, ele precisa sofrer, ele precisa ser aquecido, ele precisa ser colocado sobre a bigorna, ele precisa levar muitas marteladas para que ele vá ganhando forma. Esse sofrimento, os sofrimentos do dia a dia, é como passar por esta forja, né? É cada sofrimento, cada dificuldade, cada martelada, cada aquecimento que nós passamos no nosso dia a dia serve para nos moldar. E o que acontece se nós começamos a fugir desses sofrimentos, né? Fugir dessas situações cotidianas, diárias, pequenas ou grandes, leves, né, ou muito difíceis, que nós estamos ali expostas cotidianamente, desde uma birra de um filho até uma doença, uma incapacidade, uma dificuldade, né, que cause ali um sofrimento maior, né? Independente do grau do sofrimento, nós fugimos dele. E isso é normal do ser humano, nós nascemos para o bem, nós almejamos o bem, mas é através do sofrimento, através dessas dificuldades que nós vamos sendo moldados. Ou seja, sem esse sofrimento, ou seja, sem essas situações difíceis, sem essas dores
né? Não no sentido literal, né? Mas essas dificuldades que nós passamos cotidianamente, nós não vamos receber uma forma, nós não vamos nos moldar. Por exemplo, uma pedra de um diamante bruto. Para que ele se torne um diamante valioso, ele precisa ser lapidado, ele precisa passar por alguns sofrimentos, né? E nós somos essa pedra bruta, nós somos aquele metal bruto que precisa passar por essas situações, por esses processos, por esses sofrimentos, para que nós comecemos a ganhar uma forma. Nós precisamos parar de fugir do sofrimento, em especial daqueles pequenos inconvenientes do nosso dia a dia. Porque como mães, né, como amigas, como esposas, essas pequenas inconveniências até do nosso dia a dia, aquelas pequenas contrariedades, vão nos tornando pessoas melhores. Né? Quando nós falamos, né, eu preciso ser mais paciente, eu preciso desenvolver a virtude da paciência. Qual que é a solução para se tornar mais paciente? É estar exposta a situações que exijam de mim uma posição, né, que exijam de mim uma ação paciente. Esses pequenos sofrimentos, na verdade, eles são providências de Deus, são presentes de Deus, né, para que nós comecemos a passar por este processo de forja, né, esse processo de lapidação, para que nós nos tornemos pessoas melhores, né, cristãs melhores, para que as nossas almas se tornem almas mais santas. É como se dia após dia nós fôssemos levadas a fazer uma pequena caminhada. Hoje você vai fazer uma pequena caminhada, amanhã você vai caminhar um pouco mais, na outra semana você começa a fazer uma corrida. É como se fosse uma preparação para uma maratona, para uma prova realmente difícil. Então essas pequenas contrariedades do nosso dia a dia, e que nós mães sabemos bem, né, quantas são, quão numerosas elas são, repetitivas elas são, né, cotidianas. Quanto nós passamos por essas contrariedades dia após dia, elas são como essa preparação, né? Como esse pré-aquecimento para aqueles momentos em que nós vamos precisar de fato estar dispostas a passar por uma prova mais difícil. Só que para o nosso tempo, para a nossa sociedade moderna, falar sobre o sofrimento, falar sobre esse abraçar o sofrimento, aceitar o sofrimento, viver bem o sofrimento, é uma loucura, né? A pessoa vai virar para você, e talvez você pense aí, me vendo aqui falar nesse vídeo, essa mulher é louca, né? Como assim eu devo aceitar os sofrimentos, eu devo aceitar as dificuldades e devo viver esses sofrimentos? Não, eu nasci para ser feliz, eu nasci para viver bem. Então esse é o pensamento corrente. Só que foi se tirando, né? Nós por natureza já tendemos a fugir do sofrimento. E o que vem sendo colocado, né, ano após ano, situação após situação, é o eu mereço, eu quero estar bem, eu não quero sofrer, eu não quero passar dificuldade, incutindo no nosso subconsciente essa necessidade de fuga do sofrimento. Então o que acontece? Uma vez que nós não vamos sendo aquecidas e marteladas, né, passando por esse processo de ganho de forma, nós continuamos imperfeitas como nós somos, continuamos cultivando os nossos defeitos, os nossos vícios, e com isso nós com certeza não nos tornaremos pessoas melhores, né? Porque o que é ser santo? Ser santo é o ser perfeito, ganhar a forma para a qual nós fomos criados. Nós fomos criados, né? Nós fomos criados para a perfeição, para o bem, para o belo, né? Para aquilo que é bom. Então, quando nós recusamos passar pelo processo, nós recusamos também o resultado que esse processo causa. Segundo o padre Antônio Royo Marim, em sua obra Teologia da Perfeição, e eu coloquei aqui para colocar a citação para vocês, a imensa maioria das almas que caem pelo caminho deixam de chegar ao cume
por não terem se esforçado em dominar o horror ao sofrimento, porque é isso que todos nós temos, né? Nós temos horror ao sofrimento. Só que nós não somos masoquistas, nós não buscamos o sofrimento, né? Nós apenas aceitamos aquele sofrimento. E mesmo os grandes santos, né, que buscaram o sofrimento, eles não buscavam o sofrimento pelo sofrimento apenas, mas pelo que a vivência do sofrimento resultaria. Então nós temos essa necessidade do sofrimento em nosso dia a dia, né, para que nós possamos crescer em virtude. Você não vai se tornar uma pessoa mais paciente, mais amorosa, mais caridosa, se você não aprender, não passar por este processo de dor, que é o sair de si, né, que é o deixar olhar para si, para o próprio umbigo, para as próprias necessidades e passar a olhar para a necessidade do outro, para aquilo que o outro precisa, né? Passar por esse momento de doação. Então, o que acontece? Esse deixar de olhar para si, deixar abafar o amor próprio é um processo de sofrimento. E se a gente for parar para pensar, né, se nós formos para pensar, a própria fuga do sofrimento é um sofrimento. Por quê? Quando você está curtindo uma preguiça, que você vê uma casa para arrumar, né, que seja um trabalho para ser realizado, um estudo para ser realizado, ou uma pia de prato, né, uma pilha de prato para você lavar. O fato de você se deitar na cama e pensar assim, não, mas eu estou muito cansada, eu mereço ficar aqui. Essa fuga desse sofrimento, que seria fazer aquilo que você precisa fazer, na verdade, vai resultar em um outro sofrimento, porque o fato de você ficar estirada na cama não vai fazer com que aqueles afazeres deixem simplesmente de existir, ou que quando você resolver se levantar, né, que tudo vai estar arrumado, tudo vai estar no lugar. Não, aí vai vir um sofrimento que, nossa, eu perdi muito tempo. Se eu estivesse fazendo o que eu deveria fazer, eu já teria terminado e aí sim eu poderia descansar. Então a própria fuga do sofrimento gera um sofrimento. Nós temos essa necessidade do sofrimento para que nós possamos crescer em virtude, né? Então, assim como a matéria, ela passa pelo sofrimento para se tornar valiosa, como é o caso do diamante, nós também, ao passarmos por esses sofrimentos cotidianos, nós também, né, nos tornaremos mais valiosas. A maioria das almas, e isso é o Padre Antônio Royo Marim que diz, né? A maioria das almas que buscam santificar-se não querem entrar pelo caminho do sofrimento, porque afinal todos nós fugimos do sofrimento, né? É um movimento natural nosso fugir do sofrimento, né? Nós queremos ser santos, mas com uma santidade cômoda e fácil, que não doa, que não exija muito de nós, né? Nós queremos que os nossos filhos sejam educados, mas nós não queremos passar pela dificuldade que é educar esta criança, né? Colocar a criança ali no celular para ficar entretido ali, ocupado numa tela, enquanto você não faz nada ou faz aquilo que você gostaria de fazer, né? É muito mais cômodo, é muito mais fácil do que ficar se desgastando, né? De ficar ali insistindo com a criança, dando outros hábitos para a criança, né? Corrigindo, guiando e até suportando aquela criança. Porque em alguns momentos, quando a criança, por exemplo, está num processo, numa fase de birra, é isso que nós fazemos. Em alguns momentos nós temos que suportar aquela criança naquela situação que é de fato incômoda. É um sofrimento, né, para os pais, esta fase das birras. Então eu não estou dizendo aqui, e deixo bem claro, que nós devemos buscar o sofrimento, até porque nós não temos ainda uma maturidade, uma fortaleza, a fortaleza necessária para suportar nem mesmo aqueles sofrimentos que não são aqueles que buscamos, mas aqueles que sim nos impõem, né? Nos impõem no dia a dia. Se nós não suportamos, não convivemos, não aproveitamos, né, até os sofrimentos que nós não escolhemos, que estão ali no nosso cotidiano, quiçá buscar. Então, deixo claro aqui,
Quando eu falo do sofrimento e da necessidade do sofrimento, nós não devemos buscar o sofrimento, até porque nós não temos virtudes suficientes para buscar o sofrimento, como os grandes santos, né, que viviam ali fazendo grandes penitências, buscando grandes mortificações, mas eles já estavam num grau muito elevado, né, desse domínio dos seus desejos, do domínio dos seus vícios e no crescimento nas virtudes. Agora, no início, o primeiro passo, os primeiros passinhos no Ora et Labora, você tem que fazer o quê? Aprender a suportar os pequenos sofrimentos do nosso dia a dia. Então, buscar não. Comece por suportar e viver e tirar proveito desses pequenos sofrimentos que já estão ali no seu dia a dia, né? Que é uma birra, é um choro, é uma noite mal dormida, é um mal-estar, né? É um calor excessivo. Então, são esses pequenos sofrimentos do nosso dia a dia que nós precisamos começar a abraçar e a suportar, a viver e tirar proveito deles, né? Isso é o que cabe à grande maioria de nós, né? São essas pequenas coisas que vão nos lapidar. Mas quais são os nossos principais sofrimentos? Vamos aí, vamos parar um pouco e aqui falando para o público de um modo geral aqui do Carinhos da Maia, que são mulheres, mães, esposas, né? A grande maioria são este público. O que eu vou falar para vocês a partir de agora, grande parte eu retirei do livro O Sofrimento e a Mulher Cristã, que foi editado pela editora Caritatem. Um livro que eu recomendo, que foi muito bom para meditar sobre esse tema do sofrimento, né? Quais seriam aqueles sofrimentos, né, que nós como mulheres cristãs, né, somos expostas no nosso dia a dia e como viver, conviver e aproveitar esses sofrimentos. Então é uma leitura que eu recomendo. Então vamos lá. Lá no livro é falado primeiro sobre as cruzes da mulher. Sim, nós temos as nossas cruzes, né? E ele vai citar ali 3 cruzes, que é a cruz da maternidade, a cruz do matrimônio e também a cruz da nossa sensibilidade. Qual que seria essa cruz da maternidade, né? A maternidade, o autor ele vem falando que a criança é uma grande consolação, né? Quando nós estamos gestando, saber que ali no nosso ventre tem uma criança, nós suportamos os enjoos, os cansaços, as noites mal dormidas, né? O peso na coluna, o parto, o puerpério, o período da amamentação, as noites mal dormidas, né? A própria maternidade, ela é uma ocasião que coloca para a mulher vários momentos para mortificar a sua vontade. E se nós aproveitamos bem essas ocasiões, nós nos tornamos mães até melhores, porque nós começamos a dominar a nossa vontade desde ali o inicinho da gestação, que são aqueles enjoos, aquele mal-estar, aquele sono e não poder dormir, né? Então, tantas ocasiões dentro da maternidade que nos dão a oportunidade de viver, acolher o sofrimento e aproveitar este sofrimento para nos tornarmos melhores, né? Para nos aprimorarmos, para desenvolvermos, para crescermos em virtudes. Então, a própria criança, né? Quando a criança nasce, ela não sabe se comunicar, ela precisa sempre de nós. Aí vem o período das birras, a criança não sabe falar e você precisa estar ali, saindo de si para acolher e atender esta criança. Então, a dor que a mulher passa, né? E é uma dor que hoje é muito comum entre nós, né, mulheres modernas desse tempo moderno, que é a dor de deixar o filho. Essa dor de ter que sair, de trabalhar fora, de colocar a criança numa creche ou deixar com uma cuidadora, com uma babá ou com um parente, né? Essa separação da mãe com a criança já é um grande sofrimento que vem, né, junto com a maternidade. E aí nós tememos, né? Tememos pela saúde, né? Pela fé, pela virtude, enfim. A maternidade é uma cruz, é uma fonte, sim, de muitas consolações, de muitas alegrias, mas também de muitos sofrimentos, de muitas dores que nós devemos aceitar e viver, aproveitar de cada um desses sofrimentos para nos tornarmos melhores. Qual
qual que é então a segunda cruz da mulher, né, que está ali presente de um modo geral na maioria, né, na vida da maioria de nós mulheres, que é o matrimônio, né? Esse ser sujeita ao homem, este saber reconhecer, e isso é um sofrimento muito grande para nós mulheres modernas, porque nós crescemos ouvindo o quê? Não dependa de homem, seja independente, e isso é o quê? Não seja submissa. Né? Coloque-se em pé de igualdade, não tenha ali o seu esposo como alguém que está acima de você para zelar por você, para cuidar de você, para te amparar. Então essa visão já vem deturpada. Então quando nós nos deparamos, nos vemos diante do matrimônio e talvez até na iminência de deixar o mercado de trabalho para cuidar dos nossos filhos, nos deparar com essa situação de ter que ser submissa ao marido, confiar que ele vai estar ali, que ele vai cuidar de você, que ele vai prover as suas necessidades, que ele vai te respeitar, né, mesmo você estando ali dentro de casa, e talvez, né, até mais, você vai precisar ser respeitada ainda mais por estar ali dentro de casa, porque é um sacrifício que se faz por amor do próprio esposo e dos filhos que vocês têm, né, no matrimônio, que vocês acolheram no matrimônio, né, no nosso matrimônio, porque eu me incluo nessa situação, né? Então, ter esta confiança é necessário, e é um grande sofrimento, porque muitas de nós não foram ensinadas, não foram incentivadas a olhar o esposo como aquele que cuida, né, que zela, que ampara, mas sim aquele que nós devemos, né, recusar a depender, recusar a ser submissa. Qual que é a próxima cruz? Essa sensibilidade feminina, né? Por quê? Justamente por nós sermos mais sensíveis, nós nos inquietamos mais facilmente, né? Nós nos deixamos levar pelas paixões, pela impulsividade, nós agimos precipitadamente, e isso causa muitos sofrimentos no nosso dia a dia. Então, diante dessas cruzes, né, ao levarmos essas cruzes, nos deparamos então com a dor, com sofrimento, porque é difícil levar a cruz, né? Então, qual que é a nossa reação diante do sofrimento, diante da dor, né? A dor é ao mesmo tempo um guia e um estimulante, né? A dor, ela nos adverte do perigo e nos leva, nos incita a fugir. Que é claro, por exemplo, isso é do instinto humano. Se você está num lugar que você se sente ameaçado ou que você sabe que você vai se machucar, o seu movimento natural é fugir, né? Você automaticamente vai fugir daquela situação de incômodo, de dor, de dificuldade. Esse é um movimento natural. Só que nós, seres também espirituais, porque nós não somos seres apenas inteligentes, né, no sentido animal, da inteligência no sentido animal, nós somos seres espirituais. Então nós conseguimos ver significados que um animal não consegue. Então, diante de uma dor que, mesmo sendo incômoda, né, nós sabemos que vai ser necessário para chegar àquele bem, ou para fazer aquele bem que é necessário fazer, né, mesmo diante da dor, nós temos a capacidade de discernir e escolher suportar essa dor. Então, e nós precisamos começar a diferenciar, porque algumas dores, elas são advindas, alguns sofrimentos, eles são advindos da provação, e algumas dores, alguns sofrimentos advindos de uma tentação. Então eu vou abrir aqui um parêntese muito rapidamente para ficar claro para quem não tem esse conhecimento prévio, né? Qual é a diferença entre a provação e a tentação? A provação, ela vem de Deus. Ou seja, ela é uma oportunidade, né, para que você se exercite, né, uma permissão divina. Aquele sofrimento acontece por uma permissão divina e tem por objetivo te levar a crescer, se tornar melhor, desenvolver a sua fé. Você está sendo
provada, né? Por isso que vem o nome de provação. É uma prova pela qual você vai sendo, vai passando, né? Você é imposta a essa prova para que você a supere e cresça em virtude. Então a provação, ela vem de Deus e é uma permissão divina. Já a tentação, ela não vem de Deus, ela vem do demônio, ela vem do maligno. E a intenção é te levar à perdição. Então, existem dores e é por isso que é necessário ter esse discernimento, né? Principalmente as pessoas que pensam em buscar o sofrimento. Não, eu quero fazer uma penitência. E às vezes esse movimento em buscar uma penitência, buscar uma situação mais difícil, um sofrimento, e achar que esse sofrimento vai te elevar, na verdade ele vai te levar para baixo. Porque se você não está preparada, se você não consegue suportar nem mesmo aquelas dificuldades diárias e cotidianas, como que você vai se impor um outro sofrimento se aqueles que são inevitáveis e que são muito menores você não consegue suportar? Então isso pode ser uma sugestão do mal e vai ser algo que vai te levar a desistir, a cair. E isso, falando aqui no nosso Oreto Agora, você pode fazer um discernimento quando você vai fazer um momento de oração, quando você vai fazer uma devoção, uma novena, né? Um santo terço em família, um momento de oração, um momento de meditação. Então, se você dá um passo maior do que a perna, né, você acaba não colhendo os frutos. E aí nós começamos a achar que é uma dificuldade espiritual, mas muitas vezes é uma dificuldade que nós mesmos nos impomos. Então, fecha parêntese e vamos continuar, né? O sofrimento, ele ilumina nosso espírito, ele purifica também a nossa alma, né? Amortece a violência das nossas paixões e faz com que nós nos desapegamos, né? Nós vamos como que pagando as penas dos nossos pecados. É como se nós fôssemos nos purificando. Então o sofrimento, ele é necessário para o crescimento da nossa alma, né? Para o crescimento, para a purificação mesmo da nossa alma, porque nós vamos pagando, nós vamos como que retirando as sujeiras que foram decorrentes dos nossos pecados, né? Então, a primeira coisa que nós precisamos aprender, e como cristãs, né, porque o público que me escuta aqui, acredito que é majoritariamente cristão, né? Então, nós precisamos passar a enxergar o sofrimento como algo bom. Mas como assim? O sofrimento não é bom, o que é mal, o que é ruim, né? Mas vamos lá, explico-te, né? Vamos aí. De um modo geral, o sofrimento, ele leva você, ele vai te encaminhar por um bom resultado, né? De um modo geral, ele vem para te preservar do pecado e elevar você a uma virtude mais perfeita, ou seja, ele vem para te santificar. Então, olhando por esse lado, olhando para o motivo pelo qual, o resultado que ele vai causar, né, você encarar aquele sofrimento, ver ele como uma via de santificação, como uma via de crescimento pessoal e espiritual, então estar diante de um sofrimento é algo bom, é algo positivo, por mais que não seja agradável. Então, Cristo, ele não nos prometeu, né? Ele não prometeu aos discípulos prazeres, né? Riquezas, estimas. Não, ele mostrou e disse que eles levariam cruzes, martírios, né? Humilhações, sofrimentos. Então, nós temos, para que nós cresçamos em virtude, né? Nós precisamos transformar essas tristezas cristãs em alegrias. Sim, porque nós não somos pessoas tristes. O cristão, ele não é triste, ele não é acabrunhado, né? Aos olhos do cristão, o sofrimento é uma graça. E por que ele é uma graça? Porque ele nos leva para o céu, né? Ele expia os nossos pecados. Então, nós precisamos suportar os sofrimentos e utilizá-los para o nosso crescimento. Então, suportai todos os aborrecimentos e contratempos com humor e doçura. Olha aí, não é fácil, não mesmo, é muito difícil, né? Como que você vai estar ali com enxaqueca
enxaqueca, um monte de coisa para fazer e agradecer. Ai, que bom, mas eu vou viver, eu vou fazer, né? Eu vou aqui me desgastar, eu vou suportar esta dor e eu vou ainda ser alegre, eu vou tentar ser o mais doce possível. Isso não é fácil, né? Essa violência é uma forma de nós violentarmos mesmo a nossa vontade. Então, às vezes, nós vamos precisar dos sofrimentos para buscar a Deus. Quantas e quantas de nós, né, já precisou passar por uma dificuldade, por uma doença, por uma dificuldade financeira muito grande, né, por uma crise no matrimônio, para que reconhecêssemos que nós não nos bastamos, que nós não somos autossuficientes. Então, o sofrimento é uma via, né? É como uma isca que Deus lança para nos trazer para mais perto dele, porque diante da dificuldade, nós nos recordamos, nossa, eu preciso de Deus na minha vida, é Ele que é a fonte de todo bem, e eu preciso buscar a Deus, então nós retornamos para casa. Quantos de nós precisa ser o filho pródigo para se lembrar que tem um pai que cuida de nós? Então, cada um de nós tem aí o seu quinhão de sofrimento para saudar. Todas nós, todos os dias, quantas e quantas e quantas, e você pode colocar aqui nos comentários desse vídeo, né? Quantos sofrimentos que você passa cotidianamente. Comente também aquele que é mais difícil para você de abraçar, de dar um beijinho nessa cruz e carregar. Então vamos lá, vamos encerrar aqui, caminhar para o final desse vídeo falando sobre algo muito importante, que é a felicidade. Sim, num vídeo sobre sofrimento nós vamos falar sobre felicidade, porque nós cristãos, nós não somos tristes, acabrunhados, né? Nós somos felizes, né? Nós damos razão da nossa felicidade. Então, o céu, ele não está aqui na terra, né? E o caminho mais seguro para alcançarmos o céu é a prece e a penitência, ou seja, é um caminho de sofrimento, né? O paraíso, ele não é deste mundo, por mais que nós sejamos apegados às coisas deste mundo, às benesses, aos confortos, né? Nós somos apegados porque nós não conhecemos as delícias da eternidade, do céu, né? E nós nos obstinamos porque nós temos esse desejo daquilo que é bom, daquilo que é de fato um bem verdadeiro. Então nós ansiamos por isso, então nós começamos a buscar essa felicidade aqui, só que nós nunca a encontramos, né? Porque nós só seremos felizes de fato, só nós não teremos mais sofrimentos de fato quando nós chegarmos na eternidade, né? Então aqui, nesta vida, nós nunca seremos 100% felizes, nós nunca teremos aquela vida perfeita, sem nenhum tipo de sofrimento. Deixa a Maia beber um pouco de água, que a garganta secou. Então vamos continuar. Então nós nos obstinamos a procurar essa felicidade aqui, só que nós nunca a encontraremos aqui, né? Então, o que acontece muitas vezes? As pessoas começam a se amargurar, a se desesperançar, porque para todos os lados que ela vê, que ela olha, ela só consegue enxergar os sofrimentos, as dificuldades, né? Na maternidade tem muitas pessoas, muitas mães que não conseguem vivenciar com amor, com alegria a maternidade, porque os olhos têm como que escamas e não conseguem visualizar aqueles momentos de real alegria. Não consegue, porque não consegue enxergar o motivo pelo qual você educa aquela criança, né? Qual que é a sua missão na vida daquela criança? Então, quando você não consegue enxergar esse real significado, você não consegue enxergar também o real valor. E aquele sofrimento do dia a dia perde o sentido, né? Quando você tem a razão, né, tem um sentido para aquele sofrimento, você o vive de forma muito mais inteira. E aí você não se torna aquela pessoa acabrunhada, triste, reclamona, lamurienta, desagradável. Então, quando você se depara com o sofrimento e você vê o que aquele sofrimento pode te proporcionar, você acaba vivendo e sendo feliz por ter a oportunidade de vivenciar aquele sofrimento.
Então, ao contrário do que possa parecer, né? Porque quando eu fico falando aqui de sofrimento, das dificuldades, do suportar a dor, do suportar ali as nossas cruzes, enfim, parece que o cristianismo, ele gira ao redor desse sofrimento, né? Que ele vive o sofrimento pelo sofrimento. E é aí que as pessoas se enganam com o cristianismo, porque nós reconhecemos e abraçamos o sofrimento justamente porque nós sabemos que sentido ele tem, aonde ele vai nos levar. Então, Deus não nos proibiu aquelas alegrias inocentes do dia a dia. Às vezes, quando começamos a meditar muito sobre o sofrimento, podemos tomar uma via ali que não é muito boa, que é começar a buscar o sofrimento e achar que viver o tempo inteiro somente as dores, né? Começar a se agarrar às dores como se aquilo fosse a única coisa permitida, né? Boa, no sentido aí figurado, né? Como se a vida fosse só viver e buscar esses sofrimentos, né? Mas Deus é bom e Ele fez o mundo bom. Ele criou esse mundo, Ele criou esta vida. Nós estamos nessa vida por um momento passageiro, né? Aqui nós vamos caminhar, nós temos que viver aqui de modo que a vida que nós levamos aqui nos leve ao céu e seja também como que uma previsão do que vai ser as felicidades eternas. Então, nós como cristãos, nós que acreditamos nesse Deus que é bom, que é benigno, que nos ama, que nos ampara, que é misericordioso, que nos espera no céu, que quer o nosso bem, nós temos que transparecer isso para os nossos filhos. Nós devemos ser felizes, né? O cristão, ele não é amargurado, ele não é ranzinza, ele não é acabrunhado, né? E nós devemos ser esta figura do cristão que abraça a sua cruz, né? Que beija a sua cruz e é feliz por carregar essa cruz, porque o nosso olhar não está ali no Calvário, o nosso olhar, o nosso coração está na eternidade, está na ressurreição, e nós sabemos que é preciso passar por este sofrimento para alcançar as alegrias eternas. Então nós devemos passar para os nossos filhos isso, que nós não repudiamos os sofrimentos, que nós o abraçamos e aceitamos, porque muitos deles são até permitidos por Deus, mas que ser cristão não é viver sofrendo no sentido de ficar ali acabrunhado, remoendo aqueles sofrimentos, né? É abraçar a cruz, mas abraçar a cruz com alegria. Então, a fé nos ensina que esta vida é boa, ela é uma fase anterior, né, para as alegrias, né, eternas. Que tudo que Deus fez e faz por nós é um benefício, é uma graça, Ele faz porque nos ama. E quem ama dá coisas boas, né, àqueles que amam. Então nós tendemos a não valorizar também aquelas pequenas alegrias do dia a dia. É sentar em família, é ter uma conversa, é contar uma piada, é cantar uma música junto, né? Nós temos que mostrar para os nossos filhos, né, sermos aqui na nossa família aquilo que o cristão de fato é, que é buscar o bem, é amar o bem, é ser feliz da forma mais simples possível, né? Nas coisas mais simples, nas coisas mais pequenas, porque muitas vezes nós começamos a fechar os nossos olhos e não é possível a nós percebermos aquelas graças, aqueles presentes diários no nosso dia a dia, que é o nascer do sol, o canto dos pássaros, né? O estar vivo, ter saúde, o ter os nossos filhos ali conosco, né? São aquelas pequenas alegrias, né? Aquelas coisas boas dessa vida e que muitas vezes nós não percebemos, os nossos olhos como se fecham para essas realidades, né? Então, o que nos separa do céu é esta vida, né? Então, nós não nos entristeçamos quando a velhice chegar, porque quanto mais nós vivermos, né, mais próximos do céu, quanto mais próximos da morte, mais próximos nós vamos estar do céu. Então,
Que odor! O que eu quero encerrar nesse vídeo aqui, falando sobre essa questão do sofrimento e também falando sobre essa felicidade cristã, é nós pensarmos que odor, que cheiro que nós damos aos nossos lares, né? O que os nossos filhos vão se lembrar de nós, que visão que eles terão de nós, né? Que odor que nós damos ao nosso lar, né? Nós somos pessoas que vivem reclamando, nós somos pessoas que vivem ali lamuriando, colocando dificuldade em tudo, acabrunhadas, tristes, iradas, né? Como que os nossos filhos nos veem? Que tipo de cristã você mostra para ele? Que tipo de cristianismo, que tipo de fé você ensina aos seus filhos, né? Com as suas atitudes, com o seu dia a dia? Como é que os nossos filhos enxergam a Deus quando eles se deparam com a nossa forma de viver, né? com a nossa realidade? Então é preciso pensar nisso, né? Fazei tudo o quanto estiver em vós, minhas senhoras. Isso é uma fala lá do livro A Mulher Cristã e o Sofrimento. Fazei tudo quando estiver em vós, minhas senhoras, para que o ar do vosso lar seja doce à alma e todo embalsamado de ternura e de alegria. Então, porém, sabeis buscar, encontrar a alegria, né, que lhe sustentará. Porque sim, nós devemos sim buscar o sofrimento, olha que a Maia falando errado. Nós devemos buscar aceitar os sofrimentos que aparecem ali no nosso dia a dia, na nossa maternidade, no nosso matrimônio, né, como pessoas, na nossa vivência cotidiana, mas sem perder aquele brilho, aquele odor, né, da calma, do amor, do carinho, da paciência, da caridade. E isso é uma tarefa muito difícil, né? É uma empreitada muito difícil para nós, mas nós não podemos desistir. Nós não podemos desistir. Então eu vou encerrando essa série de vídeos aqui, falando para você, né? Para você meditar sobre cada um desses temas. Se necessário, assista aos vídeos novamente. Eles vão ficar disponíveis aqui no Instagram por um tempo, mas depois permanentemente lá no Clube da Maia. Depois você pode se associar, né? Além desses vídeos, além desta série, talvez você tenha chegado aqui através desses vídeos e não conheça o trabalho que é desenvolvido aqui no perfil, mas tem o Clube da Maia, onde eu partilho muitos desses pensamentos, né? E pretendo colocar mais coisas lá com essa visão cristã, porque como que nós vamos educar bem os nossos filhos se nós temos uma formação deficiente? Então nós precisamos buscar ser melhores, e isso passa por esse crescimento das virtudes, né? Nós precisamos nos tornar pessoas melhores. Então fica aqui o convite para que você vá conhecer o perfil aí, o perfil não, né? O Clube da Maia, com todo o conteúdo que ele tem aí, tanto para alfabetizar o seu filho, quanto na parte de correção, enfim, tem muito material lá e você vai ser muito bem-vinda. Eu gostaria de agradecer a você que até este momento, né, foi acompanhando aí essa série de 4 vídeos e veio comemorar com a Maia esses 3 anos aqui de perfil, 3 anos aqui convivendo com vocês, e eu quero agradecer a confiança de vocês, né? A participação de vocês, o carinho que vocês também derramam aqui no dia a dia da Maia, tá bom? Muito obrigada e até a próxima. Tchau, tchau!